E aí, pessoal do Café da Redação do Jornal Oi, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, 20 de março, agora são 12 horas e 7 minutos. Estamos ao vivo aqui na redação do Jornal Oi, Suzano, para mais uma entrevista ao vivo. Nós estamos recebendo hoje a psicóloga Luciana Inocêncio, que atuou como voluntária na tragédia que se abateu sobre Suzano e sobre todo o Brasil na última quarta-feira. Hoje está fazendo exatamente uma semana, na Escola Raul Brasil. E ela esteve na linha de frente lá no Bunkiô para dar um apoio, um acolhimento às famílias que, a partir logo das 9h30 da quarta-feira passada, da semana passada, ficaram sabendo desse massacre lá na escola. E ela vai conversar um pouco conosco sobre como é que foi, como é que ela participou desse processo, como foi essa experiência, como é que ela conseguiu, tentou ajudar as famílias que chegavam lá desesperadas em busca para saber se o nome do seu filho ou do seu parente estava envolvido no massacre. Enfim, ela teve uma experiência riquíssima. Ela vai falar um pouco sobre essa situação aqui e também explicar para nós, a partir de agora, uma semana depois, ainda temos fatos acontecendo, né, doutora? Porque nessa terça-feira um jovem acusado de até de ser um mentor acabou sendo apreendido, os alunos estão retornando para a Escola Raul Brasil em fase de acolhimento, então tem muita coisa para acontecer nessa história e ela vai conversar um pouco conosco sobre tudo isso. Eu agradeço ela por ter aceito o convite aqui do Jornal Oi, do Café na Redação, para ter essa conversa, e vou fazer aquele convite de sempre ao nosso público, as pessoas que nos acompanham aqui. Por favor, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o trabalho voluntário que a Luciana fez como psicóloga nesse caso, pode encaminhar para cá, que durante a nossa conversa ao vivo eu vou pedir para que ela faça os esclarecimentos. Luciana, muito obrigado. Por favor, cumprimente o nosso público e já explique como é que houve o pedido ou convocação para que você atuasse nesse caso, que lamentavelmente é inédito na história de Suzano e que esperamos que nunca mais aconteça em Suzano ou qualquer outro lugar do mundo. Bom, boa tarde a todos. Estou aqui muito agradecida pelo convite em estar podendo Nós que agradecemos. Passar informação de tudo que aconteceu, né? Então, após o acontecimento, em torno de umas 9h30 da manhã, em seguida entraram em contato comigo para que eu me dirigisse ao Bunkiô. Cheguei em torno de quase 1h da tarde, né? Lá existia uma central, né, de informações, e todos os profissionais da saúde já estavam lá. Para dar apoio às famílias que estavam chegando na escola, para tentar saber o que tinha acontecido na tragédia. Exatamente. Eu fui como voluntária, né, fui convocada por conta da minha experiência em casos graves aqui na cidade. Atuo há 20 anos, jamais pensei em atuar num momento tão trágico desse. E assim que cheguei lá, nós fomos nos organizando com o pessoal da rede pública, os psicólogos do CAPS, né, de toda a rede de saúde mental, para acolher essas famílias das vítimas, dos adolescentes, e aí sim dar a notícia do óbito deles. Só um detalhe, quando a senhora foi informada, você, Luciana, foi informada dessa situação, pediram para você ir até lá, no primeiro momento, como é que você recebeu a informação? Porque a gente aqui recebeu a informação transmitida pela polícia, olha, a gente foi acionado para atender uma situação onde pelo menos 8 pessoas estão feridas, a polícia não tinha informação certa de quantas pessoas tinham morrido, inclusive os dois rapazes que iriam tirados se mataram, enfim. Quando eu recebi essa informação, falando disso, eu falei assim, nossa, mas será que isso aqui é um fake news, é um trote, é uma brincadeira? Depois a pessoa repetiu e disse, olha, então tem um fundo de verdade isso aqui. Você como suzanense, quando recebeu essa informação, vem aqui dar um apoio porque teve uma tragédia. De fato, realmente, você assimilou na hora isso aí? Ou... Não, na verdade, eu moro muito próximo à escola. Eu estudei na escola, da 6ª à 8ª série, eu tenho grandes amigos, né, que estudamos todos juntos lá. E quando eu cheguei na minha casa, eu não estava em casa, quando eu cheguei, havia acabado de acontecer. Então, estavam um monte de gente, os helicópteros muito baixos, muito barulho, muito tudo. E a minha rua estava fechada. Bom, então não tinha como ter dúvida de que, infelizmente, tinha ocorrido um massacre. Era verdade. Aí veio o pedido, você foi para o Bunkiô? Passou um pouquinho, me ligaram, que já se organizaram no Bunkiô, e eu me dirigi até o Bunkiô. Como é que começou o seu atendimento? O que você viu no Bunkiô assim que você chegou? Como é que você definiu? O que eu faço aqui diante de um caso tão inédito e tão cruel quanto esse aqui em Suzano, na região? Como é que você se definiu para fazer o quê? Na verdade, as equipes foram, nos reunimos, né, e fomos direcionando o que cada um faria. Né? Então, de primeiro momento, era acolher aquelas famílias que estavam desesperadas por notícia, né? E logo após que chegou a notícia, então, uma equipe de psicólogos, cada equipe acompanhava uma família. Perfeito. Né? Em dar, né, essa notícia tão
tão difícil, tão dolorida. Então, assim, o nosso trabalho ali de primeiro momento era tentar que não virasse um caos, né? Já que existia muita possibilidade disso para o tamanho da gravidade da situação, né? Então, o que me deixa muito confortável, né, e confiante, na verdade, é que Suzano conseguiu se organizar de uma forma que as pessoas se sentiram acolhidas. Mas só um detalhe aí para quem é leigo e sem querer fazer qualquer tipo de sensacionalismo, aliás, nós estamos procurando fazer um trabalho aqui desde quarta-feira passada, sério, objetivo, de informar as pessoas, mas sem criar qualquer tipo de drama ou sensacionalismo. Mas, por exemplo, teve um caso que a gente destacou aqui, toda a imprensa brasileira destacou, do rapaz que o cara meteu um machado no ombro dele, ele saiu com o machado, foi até o hospital para poder remover o machado que estava no ombro dele. O psicólogo, a psicóloga que fala para a família, ó, seu filho, infelizmente, ou sua filha, infelizmente, morreu por causa dos tiros que recebeu, ou seu filho foi para o hospital, ou era outra pessoa que avisava a família, e aí o psicólogo fazia aquele trabalho de tentar que a pessoa não entrasse em desespero. Ou a informação era direta do psicólogo, ou todos podiam dar essa informação? Não. Existia uma sala em que alguns psicólogos, junto com assistentes sociais, né, e dava essa notícia à família. No caso um grupo de profissionais que falava com a família? Sim, que falava com a família. Né? Tomamos muito cuidado em estar passando essa notícia com 100% de certeza. Para não ser uma... Isso, só foi avisado às famílias com 100% de certeza. Inclusive, antes da lista sair para a imprensa, enfim... As pessoas já estavam sabendo lá para não ficarem sabendo pela imprensa sobre uma tragédia que se abateu sobre a família dela. Exatamente. Perfeitamente. E esse processo de informar as famílias com certeza do que tinha acontecido, ou que alguém teria falecido, ou que alguém foi para o hospital, estado mais grave ou menos grave, durou quanto tempo? Foi toda a tarde da quarta-feira? Entrou para a noite de quarta? Foram divididos em 2 períodos, né? Então, o período era de acolher as famílias, esperar a confirmação dos falecimentos. Depois, nós fizemos essa notícia, né? Então, demos essa notícia de uma forma o máximo que conseguimos, de forma carinhosa, e que as pessoas se sentissem acolhidas, né? Por isso. E depois, eu, junto com uma equipe de psicólogos, fomos até o ML, né? Eu não vou me precisar muito bem o horário, talvez isso ainda na quarta-feira. Isso, final da tarde, início da noite. Isso, né? E lá nós preparávamos essas famílias para o reconhecimento dos corpos. E era uma segunda etapa dessa situação. Exatamente. E depois, quando isso passava no primeiro acolhimento de preparação para o reconhecimento, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial ao Dr. Gilberto, médico legista daqui de Suzano, que foi maravilhoso, um médico extremamente humano, né? Em que conversamos para ser feito da melhor maneira, da maneira menos sofrida possível, já que o sofrimento era intenso. E quando a família iria até o ML ali, né, que nós estávamos em 2 salas, no cemitério e no ML, um psicólogo acompanhava também. Perfeito. Então, o atendimento psicológico, né, na verdade, eu digo que o acompanhamento psicológico foi feito para essas famílias do início até agora. Então, aí a próxima etapa, teve o processo de reconhecimento do ML, depois as famílias tiveram que preparar os corpos para o velório. No velório também, que foi um velório coletivo, quase 10 mil pessoas acompanharam, teve também um trabalho dessa equipe de apoio com funcionários da prefeitura e voluntários, ou aí já é um trabalho diferente, ou manteve-se na mesma intensidade que vocês iniciaram, avisando as famílias do Muquiô? Sim, a partir, então, eu saí do ML em torno de umas 9, 10 horas da noite. Na quinta-feira de manhã, às 6, estávamos todos na arena, toda a equipe psicológica, de saúde, né, os enfermeiros, auxiliares, assistente social da rede e voluntários, né, para assim que os corpos chegassem, nós estávamos lá com a família. Próximo das famílias de novo. Exatamente. E durante todo o velório, a equipe de psicólogos com a rede, que talvez seja em torno de uns 40, né, entre voluntários e da rede da prefeitura, estávamos todos lá do início ao fim. E esse processo de acompanhamento dessa equipe aí, voluntários e funcionários ligados ao governo municipal e tal, também chegaram a acompanhar no cemitério na hora do sepultamento, ou já era outra etapa, e esse trabalho de tentar reduzir o sofrimento das famílias já está bem encaminhado, ou também foi necessário, houve apoio no cemitério? Sim.
sim, as famílias que tinha, cada um tinha um psicólogo, né, uma dupla, que acompanhou até o cemitério. Né? E eu vou reiterar aqui, quando a gente foi para o ML, tivemos a presença do CRAVE, que é o Centro de Apoio à Vítima de Violência, da Secretaria de Justiça de São Paulo, representado pela doutora Eliane Passarelli, que é a promotora, e sua equipe, que também foi importante esse trabalho deles? Sim, sim, importantíssimo, e está sendo até agora. Diante do fato de ser tão inédito, doutora Luciana, o que vocês fizeram ali, a partir das 12 horas da quarta-feira que ocorreu a tragédia, como você acabou de dizer aqui, esse trabalho continua sendo feito. Dá para classificar, por exemplo, de 1 a 10, pelo fato de ser tão absurdamente inédito, ter acontecido pela primeira vez aqui em região. O trabalho na avaliação da senhora, da sua avaliação, foi a contento? Foi muito bom? Porque vocês nunca fizeram isso antes aqui na cidade de Suzano. Então, assim, um fato totalmente atípico. Como é que vocês avaliam o que vocês conseguiram fazer lá? Dentro da conjuntura, dentro do contexto? Olha, eu avalio que Suzano, afetado por essa tragédia tremenda e sem parâmetros foi uma cidade muito organizada, conseguimos dar o apoio dentro do que era possível, o máximo que conseguíamos, todos os profissionais, né, da prefeitura, estado, os voluntários. Então, Suzano, como foi pego de surpresa, né, por esse fato incalculável, né, imensurável o tamanho dele, conseguiu, né, lidar bem com ele, conseguiu muito organizado. Perfeito. E qual foi o momento, isso do ponto de vista do seu conhecimento profissional, Luciana, que as famílias mais sofreram? Foi quando chegaram no Bunkiô? Foi durante a questão do reconhecimento? Foi durante o velório, durante o sepultamento? Dá para destacar um momento dentro do teu conhecimento profissional, de que o sofrimento é maior na maioria das famílias, ou ele é uniforme em todos os momentos? Como é que verifica-se essa situação, de quanto que uma situação tão inesperada quanto essa afeta o familiar, o amigo, as pessoas que estão em volta? Na verdade, eu acho que afeta uma cidade, né? Uma cidade inteira, e o sofrimento é do começo ao fim. Ele é intenso o tempo inteiro. Né? É o tempo todo, nós, profissionais, tentando minimizar isso, né? Minimizar para que ele não fosse maior do que ele já era. Perfeito. E caso não houvesse essa organização, esse trabalho, esse apoio dos voluntários, desde o primeiro momento, se o trabalho não fosse feito de uma maneira tão bem feita diante de um caso inédito, qual seria o dano para as famílias? Vamos fazer uma suposição que não houvesse psicólogos, não houvesse equipe nenhuma para ajudar as famílias desde o Bunkiô até o momento do sepultamento. O dano para essas famílias seria muito mais intenso? Como é que dá para mensurar? Eu acho que não tem como mensurar, né? Porque, na realidade, o apoio foi fundamental. Muitos não suportariam da maneira como encararam a situação se não tivesse esse conhecimento técnico ali ao lado. Sim, eu acredito que o sofrimento seria muito maior, né? O caos seria muito maior, né? O velório, por ser 6 velórios acontecendo ao mesmo tempo, é algo tudo muito difícil, muito dolorido. Tentamos minimizar o sofrimento das pessoas para que aquilo não virasse uma histeria coletiva, né? Então, assim, foi algo que foi fundamental, né? Eu, depois de 20 anos de profissão, ver, né, a minha profissão ser tão importante numa situação tão terrível dessa. O fato todo ainda está muito recente, como temos nessa quarta-feira, uma semana da tragédia, mas nesses últimos dias aí, a experiência profissional, o que tudo isso te agregou em termos de avaliar o comportamento do ser humano, seja dos rapazes que atiraram, seja do sofrimento das famílias, a questão dos professores, a questão da omissão ou não do Estado em relação à segurança? Muitas questões estão sendo debatidas e avaliadas ainda. O que te agregou? Como você sai a partir dessa etapa aí que você ainda está participando? Na verdade, me agregou o fato de entender cada vez mais a necessidade, né, da psicologia, dos atendimentos psicológicos nas escolas, as famílias, né, olharem para os seus filhos, né, eu digo, até ontem mesmo eu estava falando sobre isso, perante o sofrimento que foi, né, a tragédia, mas
estamos tirando coisas importantes disso. Muitas famílias se uniram, muitos pais voltaram a ter afeto com seu filho, estar próximo do seu filho. Muitos filhos que não conheciam os pais, né, ou o pai ou a mãe, enfim, e com essa tragédia entraram em contato, se reencontraram. Então, assim, existe algo muito importante de tudo isso. Bom, isso né? porque... Existe algo que se pode se dizer, de uma certa forma, bom. A tragédia, ela não tem só o horror, a gente tem que extrair... aprendizado, né? Exatamente, de conhecimento de como lidar com esse tipo de situação. E essa questão agora do acolhimento, como voluntária, você continua participando disso daí, passou aquela situação gravíssima de momento, os alunos, os professores, os funcionários estão voltando para o Brasil. Nesse momento, o que é essencial do ponto de vista da psicologia? Tá próximo, continuar a estar próximo, de alguma maneira tentar indicar para as pessoas que medidas vão ser tomadas para que isso não volte a ocorrer. O que é essencial para que não fique uma marca eterna nessas pessoas que de alguma maneira sofreram com esse episódio? Na segunda-feira nós fizemos o acolhimento, né? E na verdade eu costumo dizer que é uma ressignificação dos funcionários na escola, dos professores. Ontem estivemos com os alunos, foi muito legal, foi muito importante, né? Muitos, embora tristes, chorando, mas querem voltar para a escola, porque tudo isso está sendo de acordo com o nosso trabalho, né? Que estamos desenvolvendo. Então, assim, o Suzano está no momento que agora essa tragédia é algo que vai demandar tempo. Então, o atendimento psicológico, seja na rede, seja dos voluntários, seja dos programas que aqui estão dispostos, como o CRAVE, a implantar um serviço na cidade, a longo prazo. Outra coisa também, a gente estava conversando aqui sobre isso, por exemplo, certamente para os alunos que estão retornando agora para o acolhimento, é um processo extremamente difícil e complicado. Como é que seria, doutora Luciana, para os pais que os filhos, infelizmente, morreram, os pais estão em casa e tinha todo dia o filho ia para a escola. A partir dessa semana, de ontem, não tem mais o filho não vai mais para a escola. O sofrimento do pai, de repente, não é tão intenso quanto do aluno que está retornando para a escola, naquela situação ali onde toda a tragédia ocorreu? Sim, inclusive teve vários pais das vítimas que estiveram na escola conosco também, né? Todos estão sendo atendidos por psicólogo. Inclusive os pais ou alunos que não conseguem ainda chegar até a escola ou não conseguem sair de casa, estão recebendo o apoio domiciliar dos psicólogos, né, do CAPS, daqui da rede de Suzano. Então, está sendo atendido o tempo todo, né? Obviamente, os pais das vítimas, que são os mais afetados, mas muitos deles estão nos dando força. Estão colaborando, né? Estão participando. Estão indo lá, estão participando. Né? Tem o Vinícius, que era o filho da Marilene, que estava lá ontem, né? Da coordenadora, dizendo a importância dos alunos voltarem, porque a mãe dele gostaria de ver esses alunos lá. Né? Os pais do Samuel, enfim, de todos eles, né? Do Douglas, do Cleiton, dos Caios. Esse sofrimento intenso acabou gerando uma comunhão ali entre a comunidade escolar, os pais, os alunos e funcionários. É uma questão interessante no meio de tanta tragédia. Eu vou pedir licença para a senhora um instantinho e pedir para que o Marcelinho coloque as pessoas para conversar contigo, por favor. Boa tarde, Brás. Boa tarde, a doutora Luciana Inocêncio. E uma ótima tarde para você que acompanha mais um Café na Redação. Doutora, muita gente aqui na live elogiando a sua atuação no triste episódio, né? E a parabenizando, como é o caso da Josineide Dantas, que manda um beijo para a senhora. O Wilton Júnior, que foi colaborador aqui da Foco. Parabéns, Lu, te amo. E antes de abrir a participação do público, eu gostaria que a senhora desse uma avaliação sobre qual a sua opinião sobre os dois atiradores, né? Se eles realmente são dois psicopatas e se é possível avaliar o perfil psicológico dos assassinos, bem como do terceiro acusado que hoje se encontra na mão da justiça. Por favor, doutora. Bom, sobre os garotos, né? O Guilherme e o Gabriel, é isso? Gabriel, não, Henrique. Bom, eu não me recordo do outro. Na verdade, assim, a psicologia em si, é difícil nós darmos um diagnóstico, né? Porque não acompanhamos, não sabemos da história. Hoje o que se tem é alguns relatos de como era, enfim.
seja porque sofreram bullying, seja porque tinha uma família não tão estruturada. Na realidade, existem casos como esse, que a psicologia ela chega a ser inclassificável. Né? Não temos como colocar dentro de uma classificação diagnóstica, né? Mas com certeza haviam problemas, né? Se são psicopatas ou não são, é impossível dizermos agora, né? Há possibilidades de várias categorias, né? Dentro da psicologia, porém se torna inclassificável a gente dizer, né? Qual é o diagnóstico desses dois, né? Ou do terceiro que enfim, talvez do terceiro fique mais fácil de termos um parâmetro pelo fato de passar por testes, pode ser que venha a passar, entendeu? Dá para ter uma avaliação. Uma avaliação melhor, mas dos outros dois, infelizmente, eu acho que na realidade, como ser humano, falando agora como ser humano, Luciana, não só como psicóloga, eles também têm algo que não foi olhado por eles, né? Para chegar na situação que chegaram, né? Uma coisa é certa, esses garotos, eles não fizeram isso de uma hora para outra e por nada, né? Existe uma história de vida deles, existe uma história familiar, né? Que na verdade teria que ter sido visto antes, melhor acompanhada, exatamente, né? Quem sabe poderia ter sido evitado, quem sabe não poderia ter sido evitado, né? Então assim, é algo que só eles dois mesmo poderiam nos dizer. Vamos lá, Marcelinho. Doutor, o José Simões tem uma extensa pergunta aqui, eu vou dividir em tópicos, tá? Em 3 tópicos, na verdade. Primeiro ele pergunta, em virtude dos diversos fatores que ocorreram na tragédia, envolvendo crianças, ambiente escolar, ampla divulgação e a escolha aleatória das vítimas, tudo isso requer mais trabalho dos psicólogos? A primeira, por favor. Sim, é um trabalho intenso, né? E abre margem para o Estado, o governo, as pessoas entenderem a necessidade de um psicólogo escolar. Os professores estão sobrecarregados, eles não têm como dar conta de alunos, né, ou diagnosticar alunos que têm um problema, até porque não tem, eles têm que seguir as ações pedagógicas, eles têm uma sala que é cheia. Então, existe a necessidade de ter um psicólogo nessas escolas, em todas as escolas, né, para que algo se possa fazer como prevenção. Né, eu acho que muito se pergunta, mas por que aconteceu? Não, agora, o que aconteceu. Né? Agora temos que prevenir para que isso não aconteça. Né? Lembrando que não é algo que aconteça, mesmo que nos Estados Unidos seja algo que é um pouco mais recorrente, mas também, em virtude do número de escolas, não é algo comum. Perfeito. Doutor, ele pergunta ainda se nas diversas circunstâncias em que ocorreu a tragédia, se requer um acompanhamento psicólogo por maior tempo e frequência. Sim, agora o tratamento, o acompanhamento dessas famílias psicológicas, o tratamento psicológico ele é por tempo indeterminado. Enquanto houver necessidade, a atuação junto a todos, porque na verdade o que aconteceu não afetou só a comunidade do Raul Brasil, afetou todas as escolas. Né? Eu tive relato de crianças que diziam assim, mamãe, agora eu vou ter que aprender a pular o muro da escola. E que não era da escola Raul Brasil. Eram de outras escolas. Então, é algo que a cidade vai ter que internalizar isso como uma questão de saúde pública no município, né, com a ajuda do Estado, porque o tratamento aqui e o acompanhamento psicológico, ele tem que ser por tempo indeterminado. Perfeito. Para finalizar, doutora, o José Simão quer saber se existe algum protocolo de atendimento ou acompanhamento das famílias a curto, médio e longo prazo, ou depende do estado emocional de cada pessoa. Na verdade, existe um protocolo de emergência, né, em que a gente avalia o estado emocional daquela pessoa, porém, existe a questão de recursos psicológicos que a pessoa já tinha. Então, pessoas que têm um recurso psicológico melhor, lidam melhor com isso. Pessoas que já tinham, né, ou que já tinham, eu digo assim, que nós identificamos que já tinham, mas a pessoa às vezes não sabe que tinha um psicológico frágil, e isso daí é um trabalho mais difícil, é mais intenso, é mais demorado, para que ela se recupere. Doutora, para finalizar a minha participação, vou ler a pergunta da Glaucia Paulino. Ela quer saber se, na sua experiência com o atendimento, se o atendimento tem que ser só para as vítimas e para os familiares, ou tem que se estender para todos os alunos, vítimas, familiares e profissionais que ajudaram no atendimento, como médicos, policiais, guardas municipais e etc. Perfeito, uma ótima pergunta. Na verdade, eu acho que é para a comunidade de Suzano,
para todos que se sentiram afetados com essa tragédia, né? Isso se estende a todos nós, inclusive os psicólogos que trabalhamos lá, né? Então, existe atendimento também para nós, para todos os profissionais. É importante isso, mas o atendimento psicológico ele é estendido à comunidade, né? Como eu disse, fora o pessoal todo do Hall Brasil, alunos, pais, professores, porém toda a população que foi atingida por isso. Perfeito. Eu quero agradecer a participação do Marcelinho e do público aí. Mais uma vez, obrigado a todos que participam. É fundamental que as pessoas conversem conosco e ajudem a gente a fazer aqui o programa com os esclarecimentos devidos. Para complementar, doutora Luciana, essa questão que a necessidade que a senhora falou que seria interessante ter psicólogo nas escolas, algum tipo de atendimento. Na campanha do ano passado, campanha eleitoral do ano passado, a gente conversou com alguns candidatos aqui e alguns candidatos falaram sobre isso. Falaram a necessidade, de repente, de ter psicólogo para algum tipo de atendimento nas escolas. Também falou-se, porque deveria ter alguma coisa básica na área de direito. Dois exemplos que falaram que candidatos que participaram da eleição, direito constitucional, pelo menos, para as pessoas saberem um pouco mais dos direitos. Aí, assim, é um momento de comoção, aí, olha, é preciso ter psicólogo, é preciso ter outro tipo de profissional atuando nas escolas porque os professores estão sobrecarregados. A categoria, a associação, o sindicato, as pessoas que lidam com a psicologia, não tem nenhum tipo de trabalho, não tem nenhum tipo de lobby saudável para que daqui a uma semana não se fale mais do assunto, mas que de repente, de alguma maneira, crie-se as condições de ter esse psicólogo nas escolas, ou morre por aí mesmo, a categoria dos psicólogos não tem força, não tem poder político para pleitear isso. De que maneira você acredita que essa situação deixe de ser uma necessidade teórica e transforme-se na prática de ter algum tipo de atendimento nas escolas para, de alguma maneira, se tentar evitar isso? Na verdade, o nosso conselho, sim, atua perante a isso, né, através dessa necessidade. De fato, isso, né, o que aconteceu aqui em Suzano e o grande número de vítimas, né, porque não foram só os meninos que faleceram, foram, como eu disse, a população toda. Nós estamos lutando para que isso não morra. Né? Como que nós estamos fazendo isso? Né? Nós estamos em contato com o pessoal do CRAVE, que é da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, para que monte um núcleo aqui em Suzano, né, que é o Centro de Atendimento a Vítimas, em qual as pessoas irão poder ter tratamento psicológico, atendimento, inclusive, com advogados, atendimento... Existe em algum lugar esse serviço? Sim, do CRAVE funcionando com esse tipo de atendimento? Sim, ou seria uma experiência inédita aqui em Suzano? Não, então, aqui ele atua, né, a sede dele é no Fórum da Barra Funda, né? Em que... Aí tem uma triagem, um atendimento livre para quem precisa, ou encaminhamento? Como é que é esse caso da Barra Funda? É um atendimento gratuito, né, a todos os cidadãos, né? E temos essa possibilidade, estamos lutando para isso, para que se monte um aqui em Suzano, né? E que se mantenha aqui por esse período. Ele é mantido pelo governo do Estado. Isso, pelo governo e pela Secretaria de Justiça. E a outra questão, ontem mesmo foi solicitado ao prefeito de Suzano que, em estado de emergência, contrate mais psicólogos. Então, já foi solicitado isso a ele, para que dê esse apoio, porque a rede municipal do CAPES, que é o Centro de Apoio Psicossocial, eles têm também já os pacientes do CAPES. Então, e o número de profissionais é pequeno diante da demanda, e agora com essa demanda totalmente fora do esperado. Exatamente, né? Porque na realidade assim, já existe a demanda do próprio CAPES, que é da saúde mental, né? E agora ainda mais essa demanda. Estamos atendendo, né, o pessoal do CAPES, os voluntários estão trabalhando de sábado e domingo, então todos que quiserem atendimento, que precisarem, vão até os CAPES, né? O CAPES Alumiar, que inclusive fica bem próximo ao Hall Brasil, na mesma rua. Está tendo, os voluntários estão lá, dando uma força com os psicólogos, e o plantão está se estendendo a sábado e domingo, a partir das 8 horas da manhã. Doutora, a gente estava conversando ontem aqui, na terça-feira a gente faz aqui no Café na Redação o programa Direito e Justiça. Estava aqui o doutor Dario, que ajuda a gente a fazer o programa, na verdade ele que define, a maioria das pessoas vem conversar, e ontem veio a presidente da Comissão da Criança e Adolescência da OAB de Suzano, que também de alguma maneira participou nesse episódio aí, e a gente estava comentando aqui quantidade de coisas que precisam ser feitas no sentido de que seja possível prevenir isso. A senhora, a partir do que a senhora citou aqui, dessa necessidade de ter um trabalho, mesmo que seja temporário, com mais apoio da prefeitura, para ter psicólogos no CAPES,
pela gravidade da situação, você acredita que tudo que precisa ser de alguma maneira melhorado, segurança, atendimento psicológico, de alguma maneira uma triagem no que esses jovens ficam fazendo nas redes sociais, tudo está muito ainda de início. Isso vai acontecer ou, mais uma vez, daqui a 2 meses ninguém mais fala sobre isso e continua tudo como está ou como está? A senhora é otimista? E além de ser otimista, o que a sociedade, enquanto jornalista, a senhora enquanto psicóloga, o governo municipal que tem dinheiro, tem a caneta na mão, o governo do estado, deveriam efetivamente fazer ao invés de ficar estudando, prometendo, analisando, avaliando? Eu acho que enquanto nós todos cidadãos temos que cobrar isso, né? Não deixar de cobrar, não deixar de ir atrás, não deixar de lutar, porque é necessário. Nós estamos falando aqui da questão de saúde, mas existe a questão da segurança, né? A segurança é essencial nessas escolas. Né? Não só nas escolas, mas especificamente. Né? A ronda escolar, né? Que fazia um trabalho interessante, hoje já não tem mais. Então, é algo que é necessário. Nós estamos falando de uma tragédia que aqui é na nossa cidade, da qual podemos acompanhar bem de pertinho, mas a tragédia aqui é nível Brasil. Claro. Né? Porque aconteceu no Rio de Janeiro, lá no caso de Realengo, aconteceu agora aqui no estado de São Paulo. Né? Quantos mais estados vão ser vítimas disso, né? Até que se tome medidas necessárias de segurança, de saúde pública nas escolas, né? Para o cidadão. Então, assim, é algo que não podemos e não devemos a todos os cidadãos, eu estou dizendo agora, me remetendo diretamente a todos, não podemos deixar que isso acabe. Né? Agora, não pode ficar por isso mesmo. Exatamente. Né? Agora estamos recebendo vários apoios, né? Apoio da Unifesp, apoio da USP, apoio de vários... De que forma? Por exemplo, Unifesp e USP é com profissional, Sim, com protocolos? Como é que eles podem ajudar? Que estão atuando aqui junto conosco. Né? Então, a Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes, que abriu a sua clínica para atendimento de quem quiser ir também. Né? A professora da Brás Cubas, uma colega minha, que esteve comigo também nesse período todo. Então, estamos recebendo muito apoio. Mas assim, não pode ser na base da emoção do momento. Exatamente. Ele tem que ser um trabalho permanente, planejado, organizado. Isso, por tempo indeterminado. Porque realmente existe, e essa é a minha preocupação, de que futuramente nós ficarmos sozinhos. Então, esse é um ponto importante, porque a gente até destacou ontem na conversa do Direito e Justiça, com o doutor Dario, a gente recebeu aqui reclamação de pessoas ligadas ao CONDEMAT, ao consórcio dos municípios do ATT, que de alguma maneira teriam sido... solicitaram que elas fossem ontem na escola com um balão branco, com cartaz. Aí a pessoa comentou assim, olha, mas nosso consórcio representa 10 municípios, tem uma força política importante, tudo bem, no primeiro momento vale a pena prestar solidariedade, roupa branca, balão branco, cartaz, mas e de prático, de concreto? Quais são as ações que vão ser colocadas em prática para combater a questão do bullying, as questões que a gente acabou de falar aqui de segurança de profissionais? Então, assim, dá a impressão em alguns aspectos nesse primeiro momento que tem mais uma tentativa do ponto de vista da área política de fazer uma maquiagem, de fazer uma coisa bonita, fazer uma fumaça, ao invés de, olha, nós temos uma situação gravíssima, as medidas que nós vamos colocar em prática, pelo menos vamos tentar resolver a partir de hoje, essa. Não é uma situação que preocupa, que incomoda? O senhor acabou de falar, a gente está correndo o risco de ficar sozinhos amanhã. Então, assim, é uma situação que, de repente, tem que ser chamada a atenção pelas pessoas que estão efetivamente preocupadas que isso não volte a ocorrer. Exatamente. Na realidade, todo esse auxílio que nos estão sendo ofertado é de forma muito, muito importante. É fundamental nesse momento, né? Fundamental. Somos gratos, eu falo aqui em nome de todo, como cidadã de Suzano, a todos que estão vindo aqui nos ofertar. Esse aconchego, esse conforto, ajuda profissional, cada um à sua medida. Porém, né, temos e devemos não nos esquecer disso e mantermos isso a longo prazo. A continuidade, o prazo, aliás, a continuidade ela tem que ser permanente. Doutora, a gente já está indo para a reta final aqui do nosso tempo, mas tem umas 2 ou 3 questões que seria importante uma avaliação do ponto de vista técnico da senhora. Por exemplo, a fala da mãe do rapaz mais jovem, que foi o mais violento e agressivo lá no dia do massacre. E aí ela teria declarado para a imprensa que, nossa, por que esse menino fez isso? Porque ele tem de tudo, ele tem TV a cabo, ele tem internet.
do ponto de vista da psicologia, como é que dá para assimilar uma fala dessa da mãe? Até porque a mãe também, pelo que foi colocado na empresa, tem diversas dificuldades na sociedade, que ela falou que a família era muito pouco estruturada. Então, assim, quando ela vem e fala por que esse menino fez isso, sendo que ele tinha tudo à disposição e tudo que ela citou na imprensa é TV a cabo e internet e rede social. O que dá para diagnosticar a partir de uma fala dessa? Bom, diagnosticar é bem difícil, né? Na verdade, assim, eu acompanhei pouquíssimas coisas pelo fato de eu estar o tempo todo, né, emergida ali no dia a dia. Né? Na verdade, assim, existem várias questões que envolvem tudo isso, né? Existe a questão do bullying, que é necessária que se fale mais nisso, embora se fala bastante, mas de uma outra forma, num outro contexto. O fato, né, de rede social, do cuidado que os pais devem ter, né? Não adianta querer vigiar os filhos, não é essa a questão, né? A questão, tudo isso é a base familiar. Nós necessitamos de base familiar. Isso que é importante, né? Não adianta aprisionar, não adianta ficar vigiando, não é isso. É lá atrás, é a base, né? Mas se não teve lá, aí, por exemplo, se não teve essa base familiar mínima necessária, aí chega no teu consultório e fala assim, olha, doutor Luciano, eu não tive a base familiar mínima, mas eu estou preocupado que pode acontecer uma tragédia com meu filho, com um amigo, com filho de um conhecido ou de um parente. Nesse processo, já que não teve a base, qual é o caminho que pode se tentar percorrer para amenizar a falta dessa base? Então, na verdade, é tentar ajustar essa pessoa na sociedade, né? E ver o mínimo que extrair dela o fortalecimento psicológico que ela deve ter. Isso é possível? Né? Isso é possível. Né? A base familiar, eu digo assim, o que é importante? A base familiar, ela é muito essencial. Né? Mas fora a base familiar, existe outras coisas também, né? Existe a questão escolar, existe a questão de como esse sujeito entende a sociedade, que isso é importante, como ele se coloca na sociedade, né? A internet hoje, ela é um facilitador, mas ela é algo também preocupante, em que os pais devem estar atentos, né? Estar atentos é uma coisa, eu digo assim, que tem pessoas que falam, então eu tenho que ficar vigiando meu filho. Não é vigiar o seu filho, né? Mas é estar atento e conversar, ter diálogo, né? Olhar, porque na verdade o problema não é só os filhos que estão na internet, os pais também estão na internet e às vezes acabam esquecendo os seus filhos. Então, esse é um ponto bastante sério, porque fala-se bastante, né? Olha, muitas vezes os pais estão tão atarefados, tantas preocupações, e acabam colocando o filho na internet, na rede social, para poder ter um pouco de tempo, para poder fazer as coisas do dia a dia dentro de casa. Esse processo, como é que a partir de agora as pessoas podem, não é vigiar, não é censurar, não é barrar, mas o que a pessoa pode fazer? E o poder público, o que ele poderia fazer? Nesse caso, por exemplo, de tentar impor um controle maior ao que se é feito nas redes sociais. Existe alguma função do poder público, seja municipal, do governo do estado, do governo federal, que poderia colaborar nesse pacote de ações que a sociedade precisa colocar em prática para poder amenizar essas situações? Em questão ao poder público, aí foge da minha... Eu, de fato, não sei. Né? Mas deve existir algo ligado à segurança que pode ser discutido, né? Nessa questão do acesso à internet, de vasculhar melhor, enfim, de ter alguma coisa nesse sentido. Agora, em relação aos pais, à família, eu digo assim, eu vou dar uma dica, eu acho que fica mais fácil. Os pais, muitas vezes, é muito corrido, chegam em casa, todo mundo trabalha, e o tempo com o filho está muito curto. Exato. Né? Então é importante esse tempo. Vamos deixar o celular de lado e vamos fazer uma atividade juntos, vamos assistir um filme, assistir uma série, né? Vamos passear, vamos fazer qualquer coisa juntos, sem o celular o tempo inteiro. O que poderia vir, doutora, a família que às vezes sabe disso, mas não consegue colocar em prática? Qual tipo de ajuda externa poderia se ter para que as famílias coloquem isso em prática? Deixar um pouquinho o celular do lado, deixar um pouquinho a rede social de lado e as pessoas interagirem entre elas. Essa ajuda externa poderia vir, por exemplo, de um profissional de psicologia, poderia vir do poder público, poderia vir, sei lá, de um grupo de pais preocupados com os efeitos da internet e da rede social e que a sociedade tomasse iniciativa de alguma maneira, sugerir, orientar para que os outros pais tenham
cuidado com o tempo que as pessoas ficam na internet. Como é que a gente poderia fomentar isso? Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, né? Eu acho que é ajuda profissional dos psicólogos na orientação disso, aos pais. É legal os grupos de pais estarem discutindo, né? Eu acho que tudo começa pelo fato da gente começar a discutir o assunto, né? E ir assim construindo medidas necessárias e eficazes para que isso se torne algo menos complicado, algo que está sendo muito devastado na vida, devastador na vida das pessoas, né? Então eu acho que é o conjunto disso tudo e na verdade não temos uma receita. Né? Eu acho que isso, todos os nossos profissionais, de todas as áreas, né, da educação, da saúde, da segurança, estarmos construindo juntos meios eficazes para isso. Perfeito. Para fechar, eu queria que a senhora comentasse um pouco qual é, do ponto de vista da psicologia, o dano efetivo que a rede social está causando nas pessoas. Isso, nesse caso aí, que teve, de fato, está claro que houve um efeito grande da rede social, principalmente dessas questões mais obscuras da internet que influenciaram esse menino, mas no geral, a psicologia já tem não sei se o termo diagnóstico serve de novo, mas assim, o quanto que rede social tem prejudicado as relações, prejudicado a maneira das pessoas verem o mundo. Enquanto jornalista, tem alguns momentos que a gente avalia até que a rede social está sendo mais um prejuízo do que um benefício. Nesse momento, na área da psicologia, essa avaliação nossa de jornalista está exagerada ou não? Qual é o dano hoje? Ou, de repente, qual o benefício que rede social, internet está causando para jovens, para adultos, para pessoas que têm mais conhecimento acadêmico ou não? E como que a gente vai lidar com isso daqui para frente? Eu acho que vocês, os jornalistas, estão, de certa maneira, bem coerentes com isso. Realmente, acredito também, como profissional, Opa, sabia que ia que os danos causados pela internet, na verdade não é a internet, né, pelo uso dela. Exato. Né, estão sendo bem afetados, bem grandes. Né? Eu sempre costumo dizer que o problema está no excesso. Sim. Tudo que onde há excesso, há falta. Então, tudo em que excedemos, nos falta em algum lugar. Né? Então, na realidade, assim, por que estamos sofrendo com a internet? Porque estamos excedendo no uso dela. Então, me falta olhar para o outro, me falta questão social, me falta saber lidar com as pessoas, porque hoje se lida por uma tela. Então, minimizamos o sujeito numa tela. Né? E sendo que a vida está numa tela. Exatamente. Né? Então, por que é isso? Por conta do excesso. Onde há excesso, há falta. Como reverter isso, do ponto de vista da psicologia? Vai reverter na medida Arranca em que o celular da pessoa, tira o celular da rede social, aí a pessoa hoje acaba de ter gente que morra, né? Sim, até porque tem pessoas que ficam totalmente viciadas nisso, né? Na rede social, enfim, no celular. Né? Eu acho que as pessoas começaram a se conscientizar. Elas próprias. Exatamente, né? Do uso que elas estão fazendo disso. E do dano que muitas vezes pode estar sendo causado para elas e para quem está em volta e muitas vezes acaba não percebendo, né? Para fechar, eu queria que a senhora deixasse sua mensagem para todas as pessoas que a senhora ajudou lá no Bunkyo, em todo esse processo extremamente doloroso aí do velório, do sepultamento, e daqui para frente, como é que Suzano tem que lidar? Reforce isso, por favor. É difícil, porque na verdade, assim, não quero chorar. Eu tenho a imagem de cada pessoa que eu ajudei. Ai, desculpa. A senhora chegou a chorar, a perder o controle durante esse processo lá? Não, durante o processo não. É tão tenso mas que você vai no hoje automático. Cada abraço que eu recebo, né, principalmente assim, das famílias, dos pais, dos adolescentes, da escola, né, de outros profissionais que vêm até mim e dizem, olha, muito obrigada. Né? Na verdade, assim, é eu que agradeço o carinho, né, que vocês receberam, o meu abraço, a minha ajuda. Então, assim, eu não vou esquecer nenhuma carinha que eu ajudei, né? São muitas, são milhões, né? Mas pode ter certeza que vocês me deram força para eu continuar fazendo esse trabalho e manter em pé ali, né? Porque foi realmente um trabalho muito difícil, muito árduo. E nós não vamos deixar isso acabar. Da questão da psicologia em si, iremos lutar para que Suzano seja assistido enquanto for necessário.
Ok, agradecer muito toda a entrevista concedida aqui pela doutora Luciana, agradecer a participação do nosso público. Nós estamos fazendo um trabalho na tentativa de informar com clareza, objetividade as pessoas sobre situações dramáticas e muito complexas quanto essa. Então, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelas suas informações, por compartilhar aqui todo o sentimento que envolveu esse trabalho aí desde que ocorreu a tragédia lá. Gente, obrigado a todos, até a nossa próxima entrevista. Boa tarde, valeu. Obrigado. Obrigada, gente.